Bom, hoje estamos seguindo para o segundo capítulo da nossa série de mensagens, 7 cartas de amor, revelações de um noivo. Semana passada nós fizemos uma introdução geral ao livro de Apocalipse e as 7 cartas, e hoje vamos conversar sobre a primeira carta de amor. No livro de Apocalipse, a imagem predominante para expressar a relação de Jesus com a sua igreja é a imagem da relação do noivo com a sua noiva. Essa imagem de relação conjugal é a mesma usada pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27, quando ele diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então nós vemos claramente neste texto que Cristo ama a sua igreja e seu objetivo ao escrever essas cartas de Apocalipse é para tornar e apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E no final do livro do Apocalipse é exatamente assim que ela é apresentada e descrita, como uma igreja gloriosa e perfeita. Então Cristo deseja, através dessas cartas, moldar a sua igreja a fim de que ela seja santa, inculpável e gloriosa. E as 7 cartas de amor, elas são estruturadas basicamente da seguinte forma. Primeiro nós vemos uma apresentação. O noivo, Jesus, se apresenta como aquele que tem todo o poder sobre a sua igreja, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder sobre o universo. E em seguida vem uma afirmação de conhecimento, que o noivo é aquele que tem o conhecimento absoluto sobre a sua igreja, sobre tudo que se passa nela, sobre tudo que ela faz. E então ele vem e faz um elogio, que é a terceira parte da estrutura da carta. O noivo destaca e incentiva os aspectos positivos da noiva, mas ao mesmo tempo ele vem com uma denúncia, porque Jesus é aquele que não fecha os olhos para as práticas que podem destruir a sua igreja. Jesus é aquele que não fecha os olhos para aquilo que pode arruinar a sua noiva. E em seguida vem, normalmente, nas estruturas da carta, o convite ao arrependimento. O noivo é aquele que antecipa claramente a ruína que vai acontecer caso a noiva não mude de atitude. Por isso são cartas de amor. Jesus deseja preservar a sua igreja. Jesus não deseja que a sua igreja seja arruinada. E por último, as estruturas das cartas fecham normalmente com uma promessa. Aqueles que permanecem leais ao noivo vão partilhar de uma aliança eterna com ele. Então são basicamente as estruturas das cartas de Apocalipse: uma apresentação do noivo, uma afirmação de conhecimento, elogio, denúncia, convite ao arrependimento e uma promessa. E a nossa primeira carta de amor, ela é endereçada para a igreja de Éfeso. E o texto que nós vamos ler hoje, de Apocalipse 2, versos de 1 a 7, Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Então Jesus se apresenta como aquele que tem as igrejas em sua mão e absolutamente nada pode tirar a sua igreja de suas mãos. Essa é a dimensão do amor desse noivo, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 8. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque as suas igrejas, a sua igreja está em suas mãos. E nada pode tirar a igreja de Jesus de suas mãos. Ele tem todo o poder sobre a sua igreja. E ao mesmo tempo ele é um noivo que caminha no meio da sua igreja. E o que eu quero destacar para você hoje é que Jesus está em nosso meio. Ele está no meio de nós. Que eu e você possamos nos render ao seu amor então esta manhã. E nos render à sua presença, a fim de ouvirmos a sua voz sem resistências. Ouvir o que ele tem a nos dizer, por intermédio do Espírito Santo. E Apocalipse, então, capítulo 2, verso de 1 a 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são,
e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, antes de prosseguirmos para o texto, eu gostaria de trazer algumas breves informações sobre a cidade de Éfeso que podem ser úteis para a nossa conversa de hoje. Então, a cidade de Éfeso estava entre as 3 maiores cidades do Império Romano, perdendo apenas para Roma e para a cidade de Alexandria. Essa cidade era o centro do culto religioso da época, onde podia ser encontrado o famoso templo da Diana dos Efésios, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a essa deusa era caracterizado por sacrifícios e por prostituição cerimonial. Em Atos, no capítulo 19, versos 24 a 34, nós vemos o apóstolo Paulo e seus companheiros enfrentarem um grande tumulto em Éfeso por pregarem contra a idolatria da cidade, especificamente contra a deusa Diana. E nessa mesma passagem, nós vemos que a religião era uma boa fonte de lucro para os efésios, por ser o grande centro religioso do Império Romano da época. Mas Éfeso não era apenas o centro do culto da deusa Diana, mas também do imperador Domiciano. Então essa cidade era caracterizada pela idolatria. Porém, com o passar do tempo e com o avanço das viagens missionárias do Paulo, a igreja de Éfeso se tornou o mais importante centro cristão do mundo e a igreja mais importante da época. Ela era considerada a mãe de todas as igrejas, referência de fé, referência de amor, referência de testemunho. Os mais conhecidos missionários, pastores e pregadores passaram por lá. Priscila e Áquila, os plantadores da igreja, casal bem conhecido nas Escrituras. O apóstolo Paulo, que permaneceu lá praticamente 3 anos na cidade, sua maior permanência em uma igreja em específico. O apóstolo Pedro passou por lá e o próprio apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse, ele chegou a ser bispo da igreja de Éfeso. Então não é à toa que essa igreja se tornou a referência cristã da época. E por ser a igreja mãe de todas as outras igrejas, a primeira carta do Apocalipse é endereçada para ela. Então Jesus começa a sua carta elogiando a igreja nos versos 2 a 3, dizendo o seguinte: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então Jesus começa aqui elogiando o trabalho árduo e a perseverança dos efésios. O trabalho árduo aqui é referência a trabalho pesado, trabalho desgastante, trabalho penoso, comparado ao trabalho escravo. E a perseverança é a capacidade paciente de suportar circunstâncias atormentadoras e difíceis. Perseverança é a capacidade de levar pancada. Então os efésios estavam levando pancada, estavam trabalhando por Jesus. Mas qual era o trabalho árduo dos efésios? Não tolerar homens maus, que são identificados na passagem como falsos apóstolos. Jesus já tinha alertado os seus discípulos sobre a existência desses homens, que eles viriam, eles apareceriam na igreja para criar discordâncias entre os irmãos da fé. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz aos discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E vocês vão reconhecê-los por seus frutos. Então, os falsos apóstolos que surgiram no meio da igreja de Éfeso eram os lobos devoradores que se identificavam como apóstolos.
Na verdade, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 5, afirma que eles se identificavam como superapóstolos, superiores aos apóstolos de Jesus. E qualquer semelhança aqui com a nossa realidade é mera coincidência, né? Eles se consideravam superiores aos apóstolos. Eles reivindicavam um título superior ao de apóstolo e pregavam um evangelho que não era o evangelho de Jesus. Pregavam falsos ensinamentos e falsas doutrinas que conduziam os cristãos ao erro e ao pecado. E por isso Jesus disse que vocês o reconhecerão por seus frutos. E os frutos dos falsos apóstolos não coincidiam nada com a mensagem do Evangelho. Mas como o apóstolo Paulo já havia dito lá em Gálatas, capítulo 1, versos de 8 ao 9, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito mais uma vez, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então Jesus olha para a igreja de Éfeso e ele diz: vocês testaram esses apóstolos, vocês examinaram as suas doutrinas, vocês examinaram suas práticas, vocês examinaram seus frutos e descobriram que eram falsos. Vocês descobriram que eles eram impostores. Vocês olharam para os falsos ensinamentos deles, não se renderam aos falsos ensinamentos e permaneceram fiéis à doutrina do Evangelho. E no verso 3, quando Jesus fala que eles suportaram e perseveraram nos sofrimentos por causa do seu nome, esse sofrimento está justamente ligado aos falsos apóstolos. E como afirma o final do verso 3, eles eram incansáveis na defesa do Evangelho. Então Jesus está elogiando eles: vocês permaneceram fiéis, mesmo sendo expostos aos falsos ensinos. E veja, Jesus vê isso com bons olhos. Era uma igreja doutrinária, com uma boa teologia, que se posicionava contra o erro, que não se rendia às falsas ideologias da sua época. E isso é fundamental para os nossos dias, ainda mais em tempos que vivemos, onde existem pessoas que falsamente se identificam como apóstolos, falsamente se identificam como sendo pai-apóstolos. Vivemos num tempo em que falsos ensinos, doutrinas equivocadas e uma teologia perversa têm induzido muitos cristãos ao erro, ao escândalo. É fundamental termos uma boa teologia, é fundamental termos nossa mente cativa às Escrituras e sujeitar todos os ensinos ao crivo da palavra. Devemos examinar as ideologias sociais, as ideologias políticas e nos posicionar sempre ao lado do que as Escrituras afirmam. E Jesus elogia a igreja de Éfeso por isso e nos incentiva a sermos assim também, a termos uma boa teologia, a examinarmos todos os ensinos e mantermos uma mente cativa às Escrituras. E aqui eu já gostaria de aproveitar e adiantar o verso 6 com vocês. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então não se tem muita certeza de quem eram os nicolaítas, por isso não vou gastar aqui tempo com conjecturas, mas nós sabemos quais eram as práticas dos nicolaítas. Eram duas práticas: idolatria e imoralidade. Em resumo, eles acreditavam que podiam ser cristãos e participar dos cultos a César, aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso, e achavam que podiam ser cristãos ignorando uma vida de santidade. Para eles tudo bem ser cristão e participar da prostituição cerimonial do culto a Diana. Para eles tudo bem ser cristão e fazer o que quiser com seu corpo. Para eles tudo bem ser cristão e continuar fazendo o que Deus odeia e desaprova. Era isso que os nicolaítas faziam. Mas Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Eu também odeio. Então Jesus está dizendo que eles não suportavam o pecado, eles zelavam por uma vida de santidade, odiavam o que Jesus odeia, eram zelosos com a doutrina e eram zelosos com a vida moral também, eram intolerantes com a heresia e com a imoralidade, e Jesus os elogia por isso. Então a gente poderia se fazer uma pergunta: o que havia de errado com essa igreja afinal? Tinham uma boa teologia, a mente deles estava cativa às Escrituras, não se deixavam contaminar por falsos ensinos,
estavam trabalhando arduamente na igreja para Jesus, eram fiéis na doutrina do Evangelho, não suportavam o pecado no seu meio, zelavam pela santidade, não se contaminavam com o mundo, com as práticas do mundo, com as práticas pecaminosas. Então, o que havia de errado com aquela igreja? Verso 4, Jesus diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, ter uma boa teologia, concordar com as doutrinas cristãs, se posicionar contra o erro, ter a mente cativa às Escrituras, ter uma vida santa, é importante. Mas não é o mais importante, porque nada disso pode ser substituído pelo amor. Porque é possível ter todas essas coisas sem o amor. E os fariseus são prova disso. E quando falamos de amor aqui, estamos falando de ter prazer em Deus, de se deleitar em Deus, de se devotar a Deus, de ter uma vida íntima com Ele. Aquele amor inicial que nos conduziu às lágrimas, que nos conduzia constantemente à presença de Deus, que nos conduzia aos pés de Jesus. O problema dos Efésios é que eles passaram a amar mais a verdade de Deus do que o próprio Deus. Passaram a amar mais a verdade de Deus, passaram a amar mais a doutrina do que uns aos outros. E aqui eu consigo ouvir o eco do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, afirmando: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, que conheça todas as doutrinas, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, uma fé sincera, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, ainda que eu seja o mais generoso de todos os homens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sem o amor, sem o amor, os conhecimentos, os dons, as doutrinas não têm valor nenhum. E esse é um dos aspectos que diferenciavam Jesus dos fariseus. Tudo que Jesus fazia fluía do amor a Deus e do amor que Ele tem por nós. Por isso, ao invés de colocar fardos pesados nas pessoas, Jesus se compadecia delas, Jesus tinha misericórdia delas. Por isso, mesmo Ele sendo a verdade, mesmo Ele sendo a palavra, Ele se encarna. Ele se torna um de nós. Por isso mesmo, Ele sendo santo, Ele se assenta com pecadores e convive com eles. É o amor. E sem o amor, todo conhecimento doutrinário é vão. É isso que Jesus está dizendo aqui. Concordo com Eugene Peterson quando ele diz o seguinte: a principal coisa não é trabalhar para o Senhor, não é sofrer em nome do Senhor, não é testemunhar do Senhor, não é dar aula na escola dominical para o Senhor, não é ser líder para o Senhor. A principal coisa não é vir à igreja, não é guardar os 10 mandamentos. A principal coisa, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. O mais importante, a principal coisa é amar o Senhor. E o problema dos Efésios é que eles substituíram o amor de Jesus pela doutrina, pelo trabalho. Eles amavam mais fazer coisas para Jesus do que o próprio Jesus. Se esqueceram que Jesus é muito mais do que uma verdade a ser defendida. Jesus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, em quem nós devemos ter prazer. Eu fico pensando que às vezes nós estamos dispostos a morrer pelas nossas convicções de fé, nós estamos dispostos a morrer pela nossa teologia,
Estamos dispostos até mesmo a brigar pela teologia, mas não nos deleitamos mais em Deus. Não conhecemos mais Ele intimamente. Tem muita gente disposta a bater por Jesus, a brigar por Jesus. É só acessar as redes sociais, é só ver as manifestações políticas e ideológicas para você ver isso. Tem muita gente disposta a bater por Jesus, mas poucos estão dispostos a ter prazer nele. Poucos estão dispostos a conhecer Jesus intimamente. Sem amor, nada disso tem proveito. Sem amor, a teologia não tem proveito. Sem amor, toda a defesa doutrinária e teológica que nós fazemos não tem proveito. Essa é a denúncia de Jesus para a sua igreja. Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas qual o problema de deixar de amar a Deus e de se deleitar nele? O problema é que assim também deixamos de amar uns aos outros. Os efésios se tornaram tão calorosos na doutrina, no conhecimento bíblico, mas frios na relação, frios na comunhão, frios no relacionamento uns com os outros. Iam à igreja, escutavam uma boa pregação, eram doutrinariamente corretos, mas se tornaram indiferentes com os outros irmãos na fé. A ceia do Senhor já não era mais um momento de comunhão, mas era um simples rito. Não serviam mais uns aos outros pelo amor. Uma igreja que se tornou capaz de identificar os falsos ensinos, de combatê-los, mas incapaz de perceber o outro, incapaz de perceber as necessidades do outro. Se tornaram indiferentes e frios em seus relacionamentos. E a pergunta que devemos fazer para nós mesmos então é: se não estamos amando a Deus e tendo prazer nele, a quem nós estamos amando? Ou o que nós estamos amando? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Mas Jesus diz àquela igreja o seguinte: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. O texto não nos informa onde aquela igreja caiu, em que momento ela começou a esfriar no amor, mas a igreja sabia onde ela tinha tropeçado. E a verdade é que eu e você também sabemos. Sabemos o momento em que passamos a negociar algumas coisas que não deveriam ser negociadas. Nós sabemos quando o nosso amor começou a se esfriar. E o convite de Jesus é para que a igreja se arrependa e volte a praticar as obras que praticava no início. O convite é para eles voltarem a vivenciar a experiência do primeiro amor, voltarem a se deleitar em Deus, ter prazer em Deus, serem movidos por amor a Deus. E eles não voltariam a vivenciar a experiência do primeiro amor sem olhar para a história deles. O convite é para olharmos para a nossa história e nos lembrarmos daquele momento em que tudo que nós fazíamos era movido pelo prazer em Deus, por estar em Deus, por amor a Deus. O momento em que João escreve esse texto é 40 anos depois da geração do apóstolo Paulo. E é inegável quando nós olhamos para a história dos primeiros discípulos que o que os moviam era o amor. Eles não tinham apenas um conhecimento lógico e racional sobre Jesus. Eles se relacionavam intimamente com Cristo ressurreto, tinham prazer nele. Não é à toa que o apóstolo Paulo considerava tudo como perda para conhecer Jesus. Porque para eles o Evangelho era muito mais do que uma doutrina, era uma pessoa, era o Cristo ressurreto, o Deus encarnado, a quem eles puderam ver, tocar, ouvir. E quando nós olhamos para a relação que eles tinham uns com os outros, era uma relação de profundo amor fraterno. Olha o que o apóstolo Paulo escreve sobre Priscila e Áquila, por exemplo, os plantadores da igreja de Éfeso. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que cooperaram comigo lado a lado, arriscaram a vida por mim. E eu sou grato a eles. Uma relação de cooperação. Sofreram juntos as dores uns dos outros.
uma relação de profunda intimidade e gratidão. Não apenas conversavam sobre Jesus, não apenas concordavam com as mesmas coisas, eles vivenciavam a vida de Jesus juntos, no relacionamento de amizade, sofriam as dores dos outros, se importavam uns com os outros. Então Jesus vira para aquela igreja e fala: olhem para a história de vocês. Voltem a praticar essas obras que vocês já viram no meio de vocês. Uma vida marcada pelo amor, pela intimidade, pela entrega, tanto a Deus como uns aos outros. Encarnem o Evangelho. Voltem a encarnar o amor. E Jesus disse: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A função do candelabro é brilhar. Se um candelabro deixa de brilhar, ele perde a sua utilidade. Quando deixamos de ter prazer em Deus, a triste realidade é que nós também abandonamos o testemunho. Nós perdemos o prazer de anunciar o Evangelho. A igreja de Éfeso estava mais preocupada em manter o que tinha do que em ser testemunha. Se fecharam para o mundo e abandonaram o testemunho, se tornaram passivos, não participavam dos cultos a Diana, não participavam da adoração a César, não tinham as mesmas práticas que as pessoas não cristãs, mas deixaram ativamente de pregar o Evangelho, deixaram de anunciar o Cristo ressurreto, porque perderam prazer no Cristo ressurreto. Veja, havia vantagens em não testemunhar publicamente que Jesus era o Senhor. Ser leal ao império significava vantagens econômicas, significava reconhecimento, significava liberdade para transitar. Testemunhar o Evangelho implicava em perder o direito de comprar e vender livremente. Testemunhar o Evangelho implicava em perder o direito de comercializar. Testemunhar o Evangelho implicava em ser humilhado, em perder a popularidade. E a pergunta é: o que eu e você não queremos abrir mão a fim de testemunhar do Evangelho? Talvez a popularidade, talvez perder amigos. Sim, há vantagens de não testemunhar o Evangelho. Mas o que eu e você não estamos dispostos a abrir mão a fim de testemunhar o Evangelho? Aquela igreja, além de se fechar para o mundo, ela caiu na sua zona de conforto. Jesus está lembrando aquela igreja que ter uma doutrina correta não é suficiente para ser um candeeiro verdadeiro. Porque a grande missão da igreja não é combater o erro. A grande missão da igreja não é ter uma teologia correta. A grande missão da igreja é ter intimidade com a verdade e anunciar a verdade, e anunciar o Evangelho. Se eles não se arrependessem, Jesus está dizendo que não mais usaria a igreja como instrumento na propagação do Evangelho. Isto é, a igreja se tornaria obsoleta e inútil. E não existe sentença pior para uma igreja do que essa. Porque a igreja, ela perde o seu propósito no mundo, se não for para anunciar o Evangelho, se não for para anunciar as boas novas. Se nós não nos arrependermos, Jesus não vai nos usar mais para o seu propósito. Os estudiosos não concordam se a igreja de Éfeso se arrependeu ou não. Mas isso não importa. A pergunta é se nós, como igreja, vamos nos arrepender. Porque a sentença é a mesma para nós se não ouvirmos a voz do Espírito Santo. Se não voltarmos ao primeiro amor, a sentença é a mesma para nós. Concluindo, Jesus encerra essa carta dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
O vencedor é aquele que permanece leal a Jesus. E aquele que foi salvo por Jesus, persevera até o fim. E aqueles que perseveram no amor, terão o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida é a árvore que representa a vida eterna. Ela aparece no primeiro capítulo de Gênesis e no último capítulo do Apocalipse. Aqueles que perseverarem no amor terão o direito de comer dessa árvore, terão o direito de desfrutar eternamente do amor de Deus. No fim, é o amor que vai permanecer. É a relação de amor entre nós, noiva de Jesus, com o noivo Jesus Cristo. É o amor que vai permanecer. É no amor que encontraremos descanso para as nossas feridas, para os nossos sofrimentos, porque as folhas da árvore da vida, como diz Apocalipse 22, servirão de cura para as nações. Aqueles que perseverarem no amor poderão encontrar descanso no amor por toda a eternidade. Que eu e você, nesta manhã, possamos ouvir a voz do Espírito, então, perseverarmos no amor. Odiando o erro, sim, mas amando e tendo intimidade com a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, tendo prazer nele, tendo prazer naquele que é verdade, que se encarnou e que se relaciona com a gente por amor. Essa é a minha oração para a minha e para a sua vida nessa manhã. Que eu e você possamos perseverar no amor. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo.